Tem daqui a pouco, tem o vídeo então do vereador com essa declaração infeliz, ofensiva, violenta contra a população negra, e os negros são maioria na população brasileira, merece no mínimo uma reconsideração do vereador, para dizer, cair numa armadilha da língua, me perdoe, prometo não fazer. Aliás, daqui a pouco a gente vai conversar com a presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção da OAB de Araraquara, a doutora Isnara, porque a OAB está, eu acho muito oportuno isso, promovendo um curso de letramento racial. O que é o letramento racial? Todos nós temos aí as nossas origens e a gente é fruto de uma estrutura social desigual, perversa, preconceituosa, estruturalmente preconceituosa, racista, misógina. E esse curso de letramento racial abre os nossos olhos para isso, para o racismo estrutural que se apresenta no dia a dia, nas situações cotidianas, por meio, por exemplo, da língua. Quais são as expressões e as falas que carregam esse preconceito? Quais são as atitudes do dia a dia, né? Como ser uma pessoa não só não preconceituosa, mas antirracista no seu cotidiano. E eu penso que seja isso que o curso de letramento racial propõe. Até peço licença para o OAB, eu vou inscrever o vereador Balda para ver se ele aprende um pouquinho sobre isso. Os dados da Justiça Eleitoral são públicos, né? Vou fazer a inscrição para ele e falar, já está feita, é só comparecer lá, viu, Balda? Seria bom que ele fosse, né, Luiz? Mas daqui a pouco é para qualquer interessado, para você aprender um pouco mais, mas a gente vai falar sobre isso. O vereador Balda está sendo acusado de racismo por uma crítica que ele fez à gestão anterior. Foi nas tuas páginas, nas tuas redes sociais. Aliás, foi no dia 22 de maio, quando ele fez essa crítica. E repercutiu agora, porque o pessoal acabou prestando atenção numa expressão que carrega não a crítica, mas carrega o racismo estrutural. No vídeo, ele fala que a gestão passada é negra, associando a raça negra como coisa ruim. Balda, a gente sabe que a língua carrega marcas das estruturas sociais. A língua é política, apesar de muitas vezes a gente sequer notar isso. As expressões, as construções, as palavras carregam significado no momento da tua construção. E a gente tem que lutar contra essas estruturas quando elas são violentas contra grupos e minorias. Então há muitas armadilhas quando expressões são reproduzidas sem reflexão. E olha, vamos ser sinceros aqui, de vez em quando a gente cai nessas armadilhas. A gente cai. Agora, nós temos que ter a humildade, a honestidade de reconhecer e lutar contra. Porque a violência estrutural é perversa e castiga grupos minoritários, sim. De um vereador que é responsável pela produção de leis, a gente espera que realmente ele esteja atento a tudo isso. E tome cuidado com o que diz, com o que debate. E quando escorrega, isso pode acontecer, peça desculpas. Reconheça o erro. Agora, além de vereador, ele é jornalista, ele é formador de opinião. Essa responsabilidade aumenta. Então é necessário, Balda, da tua parte, pelo menos um pedido de desculpa. E pela reportagem do A Cidade On, é bem diferente da resposta que você deu. Você disse, o vídeo tá aí, veja lá e tire as suas conclusões. Você não tem humildade de reconhecer que você foi racista na tua colocação? Você não percebe a violência da tua fala? Aliás, não é da tua fala agora uma escorregada, não, né? Da tua fala contra a região norte de Araraquara, quando você disse que chega de Papai Noel, é saqueado. Estigmatizando uma região da cidade, uma das regiões mais pobres da cidade. Colocando em todo mundo o carimbo de ladrão, de saqueador. Aliás, não foi o Balda também que certa vez falou para Maria Paula, se coloque no teu lugar? Foi ele mesmo. Igual o senador fez ontem com a Marina Silva. Então o senhor está gabaritando, né? Preconceito contra pobre, preconceito contra mulher, preconceito contra negro. O senhor está gabaritando tudo. Você não percebe que a tua linguagem é arcaica? Que teu pensamento é violento, senhor Balda? Não está na hora de uma reflexão sobre isso? Eu quero ouvir o que os colegas pensam, depois de reproduzir a fala do vereador.
uma administração negra. E isso eu falo de boca cheia porque eu acompanhei. Foi uma administração negra do ex-prefeito, que deixou Araraquara arrasada, aniquilada, quebrada, com 1,92 bilhão de reais. Olha só como você tem um vocabulário para classificar. Quebrada, aniquilada. Percebi isso agora. Não é? Mas você fala e você repete de Enche boca a boca. cheia. Negra, negra. Quer dizer, então, Balda, isso aí carrega uma violência. Preconceituoso. Preconceituoso, porque ele é reincidente, né? Ele é preconceituoso. Ele é um homem das cavernas que não quer evoluir, que ele quer viver no mundo dele. Foi quando ele disse lá para as crianças: na minha época eu andava 16 quarteirões, vocês são muito folgados, vocês querem tudo de graça. Ele tem preconceito contra pobres, agora demonstrou preconceito contra negros. É uma pena, porque quando você atinge um cargo como ele atingiu, de vereador, né? Você pensa que a pessoa vai se politizar um pouco mais, que a pessoa vai buscar algum conhecimento, vai buscar ter habilidade para se inserir no mundo atual. Não viver no mundo passado. Entendeu? Você não pode, na minha época era assim, dane-se o resto, eu vou continuar sendo assim. Não. Você tem que ir evoluindo. O mundo vai mudando. Lá atrás tinha escravidão. Graças a Deus que acabou. Já pensou se a gente fala, não, eu continuo achando que negro tem que ser escravo? Você entendeu? Não é assim. As coisas mudam e você vai evoluindo. Agora, eu achava até, Luiz, que ele não teria um vocabulário muito rico, muito vasto, então ele usa aquela expressão. Mas a própria fala dele depois desmente, porque ele vai buscar adjetivos para desqualificar a gestão anterior. Ele poderia ter feito isso na questão do negro. Nossa, mas não faltam palavras, né? Não faltam palavras. Na live o Madalena falou, é uma administração... Deu uma série de sugestões, horrorosa, né? Uma administração... Medíocre, ruim. Uma porcaria, você podia falar. Sabe, se você quisesse jogar lá embaixo. Mas criminosa, até ele parece que não evolui. E aí surge a oportunidade do cara pedir desculpa, não. Ele devia pedir perdão. Perdão por ter sido tão infeliz. Não, aí ele fala, vai lá e vê meu vídeo. Quer dizer, não tem paciência com nada, né? Não tem paciência com nada. Mas quando surgiu um assunto lá na Câmara Municipal, falando, um vereador está acusado de um crime grave, ele já foi logo correndo. Já conversei com ele, tá tudo certo. Aí, né, aí você... passou pano. Agora, para as pessoas mais pobres, que nem lá da transporte escolar, a merenda, quer dizer, então aí você não tem muita paciência. E aí enche a boca para falar uma expressão totalmente ultrapassada, fica difícil de defender, hein, Balda? O Luiz Antônio falou uma coisa muito interessante, porque todo mundo pode até cometer um deslize e tal, mas o Luiz colocou uma coisa que foi onde eu fui pegar. O cara, ele se diz jornalista. Então, a partir do momento que você se diz jornalista e você tem o poder de um microfone, tudo que você falar é multiplicado muito. Você é um formador de opinião. Vai ter muita gente que não concorda com você, mas vai ter gente que assina embaixo de tudo que você falar. E um deslize é você falar e depois, falei besteira, já na hora você pede desculpa. Não, você falou, Balda, e depois você falou, eu falo de boca cheia, e repetiu a frase infeliz. Quer dizer, tem um peso extremamente grande, carrega um preconceito muito grande e... em cima disso tudo ainda vem aquela famosa ladainha. Eu tenho a impressão que esse pessoal que entrou na prefeitura estava esperando encontrar o País das Maravilhas, porque tudo é horrível. Faz 6 meses já que saiu a outra administração, mas tudo é culpa de lá. Se vocês tinham uma ideia melhor de como fazer tudo melhor, por que não estão fazendo? Porque esse negócio de ficar falando, a administração passada foi isso, foi aquilo... Para de reclamar, para de chorar, mostra que vocês têm ideias muito melhores e por isso que foram eleitos. Mas a questão nem é essa. A questão não é a gestão passada. A frase que ele usou, a questão é inadmissível. A questão é o preconceito que ele carrega e não admite. Porque, olha, eu repito aqui, a língua é cheia de armadilhas e a gente escorrega. Agora, a gente tem que aprender, tá aberto a respeitar os outros. Ô, Kelly, você achou violenta ou não a fala do Balda, Kelly? Você que é nosso ouvinte, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos da bancada da EP. Bom dia, Luquinhas. Te amo. Eu achei, assim, uma fala que, para começar, eu que carrego essa cor na minha pele, eu achei uma fala totalmente, assim, agressiva. Ele não tem postura nenhuma como vereador para mim.
Eu posso dizer isso porque eu sou a empregada doméstica que passei na pele o que a patroa disse para mim, que eu tinha feito um serviço de preto. Quando você diz que você fez um serviço de preto, você está querendo dizer que foi um serviço relaxado. E eu me senti super ofendida. E a qualquer palavra que se trata da minha cor, do meu cabelo, me ofende, porque eu sou uma mulher negra, casada com um homem branco, que tenho 3 filhos brancos, e meus filhos sabem tudo o que é sobre letramento racial, estrutural, velado, e a gente não passa isso, só que o Balda não é a primeira vez que ele faz isso. Se você perguntar a vários negros da cidade de Araraquara, principalmente da Zona Norte, a gente sabe o que a gente passa na mão dele. Eu tenho uma amiga minha que mandou uma entrevista para ele, e ele respondeu, ou tentou mandar a mensagem que a menina mandou para ele, falando, olha o que eu acabei de receber dessa negona. A menina tá lá no comentário, ela colocou. Então, quer dizer, eu que carrego na cor essa pele, que a gente sofre a todo momento, a gente tem que lutar 2 vezes a mais do que o branco. Porque o preto, ele tem que correr, para ele ser um advogado, ele tem que estudar 2 vezes. O preto tem que ser sempre aquele destacado como que não tem oportunidade. Isso acontece em escola, em empregadas domésticas, em todos os lugares. Então, ele foi totalmente escroto em dizer sobre o negro ontem. Porque, para mim, eu não tinha visto a reportagem, foi uma amiga minha que me mandou, eu acabei vendo. Juro por Deus, gente, atacou uma crise de ansiedade em mim, eu fiquei muito mal, porque eu carrego isso na minha pele. Eu sou a empregada doméstica que a minha patroa branca falou que eu não podia beber água no copo dela. Eu sou a empregada doméstica que fiz o serviço de preto. Eu sou a empregada doméstica que o filho gritou, mãe, abre o portão para essa bandida. E eu tenho caráter. Eu tenho caráter, eu tenho educação. Eu sei respeitar o branco. E eu queria o mesmo respeito do branco comigo. Porque ele estereotipa as pessoas conforme o jeito que eles acham que tem que ser. E o racismo, ele ninguém nasce racista. O racismo, ele é ensinado. Porque eu vejo isso em escola. Racismo é ensinado. Ô Kelly, eu agradeço o teu depoimento, porque você alcança camadas que quem não vive a situação não consegue alcançar. Por mais que entenda, por mais que estude, por mais que se esforça, você fala com a vivência encravada na tua pele, nos teus ouvidos, na tua sensibilidade, né? Você escutou isso de alguém, você fez serviço de preto. Você voltou nessa casa ou você nunca mais pôs o pé na frente dessa patroa, hein? Então, no dia do acontecido, que ela... eu vou tentar resumir o que ela falou. Eu já tinha feito um serviço lá e eu já estava sabendo que muitas pessoas não ficavam na casa dela. Eu cheguei na casa dela, ela me mostrou uma pessoa que ela trabalhava num centro espírita, trabalhava com caridade. Pô, fiquei com dó, vamos falar o português da senhora, né? E eu voltei na outra terça-feira. A hora que eu voltei, ela me mostrou um azulejo e ela, pra mim, gente, era uma infiltração porque não tinha nem como sujar a altura que estava o azulejo. E ela estava me esperando no sofá e falou, olha o serviço de preto que você fez. Quando eu fui falar para ela, eu falei assim, olha, não se fala esse tipo de palavra, serviço de preto. Fala que eu não caprichei. Ela olhou para mim e ela falou assim, quem vai falar que sou eu. Quem vai falar que sou eu. Já me falaram sobre a cor, que não dá para trabalhar com a cor, e vou falar para você o que ela falou de mais grave. Negro só era bom, preto só era bom quando trabalhava debaixo de açoite. Então você vê por aí o jeito que eu fiquei. Entendeu? É umas coisas que acontecem que não tem como. Não existe mais açoite. Não existe. As pessoas precisam entender o que é o negro no Brasil. A gente tem os mesmos direitos de ir, de vir. Agora eles estão classificando o negro como petista. Negro não pode. Negro tem que ser... Para eles, são todos de pior. E isso não pode mais existir, gente. Pelo amor de Deus, em Araraquara o que mais tem é racista. É racista. É branco que ofende você, é patroa que ofende você, é aluno da escola, porque meu filho já passou por isso, eu tive que ir na escola e falar para o meu filho, você está certo em me defender, porque você é um branco filho de uma negra. E quando você fala que a pessoa é racista, a primeira coisa que ela fala para você, mas meu primo é negro, eu não sou racista. O avô do bisavô do meu avô era negro. É sempre assim. O que as pessoas precisam entender, né, Kelly, que o racista não é aquele que vai dizer eu sou racista, porque aí ele já está no patamar da Ku Klux Klan, né? O racismo está nas ações do dia a dia. Ainda que ela não diga que seja, ninguém vai assumir que é, porque é crime,
ela sabe que é crime. O racismo está, né, no cotidiano da pessoa, no que ela pensa do mundo, na visão que ela tem do mundo e nas ações, né, que ela carrega no seu dia a dia. Ninguém vai chegar dizendo eu sou racista porque sabe que está incorrendo crime, né? E as pessoas parecem que não entendem, né, Luiz? Eu não sei se é burrice ou má vontade, porque olha só, um comentário que chega no nosso YouTube. O Balda falou de um governo escuro, sombrio. Hoje tudo é racismo. Você também está sendo. Será que você não percebeu? Porque o governo escuro não é assim, meu. Você pode falar um governo ruim. Um governo péssimo. São construções que associam uma raça a coisa ruim, né? Então você vai falar assim, o governo branco é bom? Pelo amor de Deus, gente, vocês não conseguem entender? Pois não, Fernando. Você sabe que eu comecei em rádio em 1984. E na virada quase para 90, eu participei na CBN de um programa que falava justamente sobre racismo. Se discutia abertamente o racismo, eu como jornalista, outra pessoa jornalista, e em determinado momento, entrevistando pessoas ligadas ao movimento aqui em Araraquara, um desses jornalistas disse o seguinte, falando sobre uma situação da história, né? Eu não me lembro direito qual foi a situação, mas acredito que tenha sido alguma coisa ligada ao nazismo, alguma coisa assim. A pessoa, no momento que estava colocando a sua pergunta, ela disse, mas essa foi uma fase negra na história da humanidade. Acabou a entrevista. A gente desliza. Isso realmente acontece. Agora, a pessoa passou o programa inteirinho e faltava quase 1 hora tentando se desculpar por aquilo que ela, naquele momento, acabou errando. Ou seja, reconhece que realmente extrapolou aquele limite que seria o aceitável para você fazer essa comparação. E outra coisa, você consegue observar que sempre que você associa com a cor, e no caso, negra, existe alguma coisa positiva? Não existe, porque a nossa sociedade é racista, é estrutural. Infelizmente não tem. Por isso que a gente tem que ir melhorando. Tem que aprender, tem que ter habilidade para aprender. É óbvio que você vai ter um deslize ou outro, mas você não pode encher a boca desse jeito e ainda continuar falando assim, não, o que eu falei tá falado. Não é assim que funciona. O problema começa quando você acha as pessoas. Mimimi. Quando você acha que você menospreza a dor do outro, a violência que afeta o outro, porque não lhe afeta, né? Você acha que a pessoa está sendo ofendida, se tem milhares de pessoas sendo ofendidas, por que você, um ser, não pode mudar o seu jeito, já que está ofendendo outras pessoas? Além de tudo, é no mínimo uma civilidade. Você tem que conviver em sociedade. Você acha que não teve muitos negros que votaram no Baldassarri? Claro que sim. E que hoje estão pagando o salário dele? Hoje pagam o salário dele através dos impostos, que se sentiram ofendidos ontem, ou quando surgiu o vídeo. Não era o mínimo uma postura decente? Ele pedir perdão, não é desculpa. Perdão pelo que eu falei. Se eu realmente ofendi vocês, eu jamais vou cometer esse erro de não, mas o cara parece que tem orgulho. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. Além da Kelly, que falou conosco, que a gente agradece, mais alguém quer se pronunciar sobre o caso, sobre o racismo do dia a dia, sobre a fala do vereador Balda? 3311-3011 é o nosso WhatsApp, 3311-3011. Já tem manifestação, né, Lucas? Sobre o assunto, tem manifestação, a gente vai ouvir, porque na sequência também tem a reação. Zé Roberto, peço que você pegue a manifestação da Secretaria de Direitos Humanos e a Alessandra Laurindo, que é uma militante referência na causa aqui em Araraquara. Mas vamos ouvir primeiro já um áudio aí que já chega da nossa audiência. Bom dia, meu nome é Luciane. Gostaria de deixar um depoimento também. Aos 16 anos eu trabalhei numa panificadora muito famosa na Fonte, no comecinho da 36, e a dona de lá falou uma vez para mim, você pode limpar o freezer? Eu falei, claro, fui limpar o freezer, mas uma colega de trabalho nossa foi limpar no meu lugar. E ela pediu para eu repetir, ela falou, limpa você, eu quero que você limpa. Aí eu fui, limpei, minha pele é clara, mas essa minha amiga era negra. E ela falou, vamos fazer um servicinho de branco, gente? Porque do jeito que tá indo não dá. E quem tinha feito era minha amiga negra. Então isso me marcou muito. Até hoje eu lembro com muita tristeza sobre desse episódio, né? E
Depois desse dia eu falei com a minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, dos meus pais, né, comentei com eles, e eles pediram para eu sair desse emprego. Mas a dona está lá até hoje e fazendo isso com todo mundo até hoje. É isso, né? Quem passa pela violência não esquece. Não tem outro jeito, Luiz. Tem que ir pra cadeia. É assim, racismo, ainda mais reincidente, as pessoas só vão se conscientizar a hora que forem punidas, porque senão não vai. E teve repercussão, né, a fala do Balda. O CONCEDIR, Conselho Municipal de Combate à Discriminação e o Racismo, repudiou a fala e considerou como racista. Ao se referir a uma gestão negra de forma pejorativa, o vereador revela não apenas seu preconceito individual, mas também expõe o modo como o racismo estrutural molda a cultura, a linguagem e a percepção coletiva de competência e poder no Brasil, disse por meio da nota. E é bem isso, né? É isso. Vamos ouvir a Alessandra de Cássia Laurindo, né, que atuou nessa área em Araraquara e é uma militante reconhecida nacionalmente, né, por esse parente debate. Da prefeita ou não? Da vice-prefeita? Eu acho que tem um parentesco. Caberia, acho que uma palavra da própria vice-prefeita, de que maneira ela enxerga esse tipo de comentário. Seria interessante. Sim. Vamos ouvir a Alessandra Laurindo. Muitas pessoas me marcando no vídeo desse pseudo-jornalista aí, e ali, que ocupa, infelizmente, uma cadeira no Legislativo, que fez uma fala racista, preconceituosa, e que eu concordo com ele quando ele diz que a administração anterior teve uma gestão negra, porque teve uma gestão onde nós tínhamos uma pasta de políticas étnico-raciais que de fato comungava em prol da população negra, com políticas efetivas de combate ao racismo, e aí a gente pode dizer que essa administração foi realmente negra, com pessoas negras ocupando cargos de destaque, cargos que fizeram a diferença diretamente na população negra. E discordo absurdamente quando ele vem querer comparar a cor negra de forma pejorativa, quando ele diz que em relação à questão da UPA, essa questão é simplesmente para nos menosprezar, né? Associando o negro tudo que é ruim, tudo que é odioso, tudo que é maléfico. Então, nobre, digníssimo vereador, isso é crime e o senhor vai ser responsabilizado por isso. Não é ameaça, é só um aviso. E estamos nos organizando para isso. Então, se preparem, porque estamos nos organizando e o seu... Bom, tá aí parte da fala da Alessandra Laurindo, dizendo que haverá, sim, né, reação dos movimentos organizados, e é assim que a coisa tem que funcionar. Não tem humildade de reconhecer que errou, então responda na justiça. E a justiça vai dizer, né, o devido contexto da situação. E a escala de preconceito dele vem crescendo, né? Como você disse, ele vai gabaritar, ele já demonstrou preconceito contra pobre, contra mulher, uma certa região da cidade, contra mulher, enfim. Aí fica difícil, né? Porque a pessoa parece que põe o seu ego acima de uma inteligência para se viver em uma sociedade que está evoluindo e a pessoa não quer evoluir. Se fosse um Zé Mané da esquina, é ruim, mas não ia afetar a vida de tanta gente. A opinião dele ia ficar restrita a pouca gente. Só que hoje ele é vereador, é uma das autoridades da cidade, e tem uma página de jornalismo que também tem milhares de seguidores. Então ele não pode falar o que ele quer. O caso que a Kelly citou, do vereador Balda, é o caso que aconteceu com a Alana. Bota o depoimento da Alana, que ela fala o seguinte, olha, uma vez mandei uma informação para ele, e ele tirou o print do meu número e mandou para alguém, escrito, essa negona que mandou. Porém, ele acabou mandando para mim mesma, na hora de passar para outro. Na hora ele ficou desconversando e falando que não era o que eu tinha entendido. Eu nunca expus isso, pois na minha cabeça talvez eu tenha entendido errado mesmo. Mas agora, vendo tudo isso, vejo que ele trata nós, de pele preta, como uma coisa ruim. É o depoimento da Alana. E tem um detalhe interessante, né? Nunca expus isso, pois na minha cabeça talvez eu tenha entendido errado. Que é um sentimento comum, né? As pessoas que sofrem preconceito são convencidas que o problema está na cabeça delas, que não é isso que os outros estão dizendo, né? E aí ela mandou o print no dia que ela interpelou o Balda. Tá lá, ó. O que ele tinha escrito. Negona que mandou.
Aí ele escreveu, mandei mensagem errada. E ela rebateu. E me chamou de negona? Ele, não é você, não é com você. Não sei quem é você. Aí ela, não sei. Eu tô falando outro assunto. Com outra pessoa que está na UPA Melhado. Aí ela rebate, eu te passei uma informação que estava rodando no grupo. Você printa meu número e ainda me chama de negona? Ele responde, pessoa, mandei errado. Ou seja, ele vai desconversando até convencer a pessoa que isso é coisa da tua cabeça. De qualquer jeito, ele chamou alguém de negona. Alguém foi chamado de negona. Mas é isso que eu não entendo. Quer dizer, o print tá aí, rapaz. Você, cada vez mais, você se envolve em coisas de preconceito. Ou você para, ou vão parar você, porque não é possível que não vai acontecer nada. As pessoas não param, essas pessoas têm que ser paradas. Então, vão parar você vai perder o cargo, você vai ser preso, sei lá o que vai acontecer. Mas você não pode simplesmente ter preconceito contra praticamente o elo mais frágil da sociedade. A gente luta para isso. O negro já sofre preconceito do dia a dia, a mulher também. Enfim, os pobres nem se falam. Como é que a gente vai fazer? Jornal da EP.